Em 31 de agosto de 2003, saiu uma matéria na revista super interessante que na época causou a maior polêmica, causou o maior fuzuê. De acordo com as revistas, os estudiosos acreditam que existiram pelo menos dois Jesus. O primeiro é aquele que dispensa apresentações, é o Cristo, que em grego quer dizer ungido, é o Jesus que nós conhecemos. Essa história ela é contada pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles deixam bem claro que Jesus é o enviado de Deus para salvar os homens através do seu sacrifício na cruz. Naquela época, os judeus costumavam sacrificar cordeiros no templo para se purificarem. Ao morrer na cruz, Jesus se tornou o símbolo do cordeiro enviado por Deus para tirar o pecado do mundo. A revista fala pouco a respeito do Jesus bíblico, o que já era de se esperar, pois o foco da reportagem é falar sobre o Jesus histórico. Você quer conhecer o Jesus histórico e o bíblico? Então fique conosco até o final, porque o Polêmicas da Bíblia está começando agora. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o pastor Adilson e o meu compromisso é com a verdade. Antes de continuar com a mensagem, eu quero te convidar a se inscrever no canal e lembrando que os seus comentários e curtidas são super importantes para o crescimento do nosso canal. A matéria começa afirmando que a história e a arqueologia desenhavam um Jesus bem diferente daquele descrito nos 4 evangelhos. Eles falam que após a festa da Páscoa, no ano de 3790 do calendário hebraico, Jerusalém já era uma cidade com muitos conflitos políticos e religiosos, até mesmo conflitos sangrentos. E isso sempre resultava na prisão e execução dos agitadores. Por quê? Porque eles estavam incitando a multidão contra os romanos, que dominavam a região. Naquela época, se alguém queria chamar a atenção das multidões para expor as suas ideias, a Páscoa era a data ideal, pois a festa tinha um forte conteúdo político, porque comemorava a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, que na ocasião se encontrava sob o domínio romano. Então, segundo a revista, um judeu camponês chamado Yeshua aproveitou-se da ocasião das festas para desafiar o Império Romano, e com isso ele foi condenado à morte. Mas nem todos poderiam imaginar que a cruz em que Yeshua pagou a sua sentença se tornaria o maior símbolo do cristianismo. Mas, afinal de contas, quem foi Yeshua? Ou seja, Jesus? Segundo a matéria, os evangelhos não podem ser considerados fontes imparciais, porque foram escritos pelos seguidores de Jesus Cristo. A revista não dá crédito para os evangelhos. Apenas o historiador judeu Flávio Joséfo ele faz uma menção de Jesus no seu livro Antiguidades Judaicas. Para os pesquisadores, essa falta de citações seria um indício de pouca repercussão que Jesus teria tido para os cronistas daquela época. Porém, a arqueologia está trazendo importantes e surpreendentes revelações sobre o Jesus histórico. E uma dessas revelações pode estar contida numa pequena caixa de pedra de cor areia que foi encontrada em Jerusalém com uma inscrição feita em língua e caligrafia de 2000 anos atrás. Ao lê-las em aramaico da direita para a esquerda, como a maioria das línguas semitas, está escrito Yaakov bar Yosef Akidi, ou seja, Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Segundo André Limaire, especialista em inscrições antigas do período bíblico da Universidade de Sorbonne, em Paris, há uma grande probabilidade dessa caixa ser o ossário de Tiago, irmão de Jesus. Isso mesmo. Apesar de não ter sido encontrada num sítio arqueológico e sim comprada no antiquário, essa descoberta pode tornar-se a primeira evidência material associada a Jesus. Mesmo que a diversidade de visões a respeito de Jesus seja proporcional ao número de igrejas e seitas que existem em seu nome,
Historiadores e arqueólogos estão conseguindo restituir como era o mundo em que ele vivia, reconstituir. Baseado no estudo de crânios de judeus que viviam naquela região, naquela mesma época, os pesquisadores dizem que a fisionomia de Jesus deveria ser mais próxima de um árabe moderno, ou seja, diferente do que Hollywood retrata. Segundo os historiadores, Jesus não era filho único, como afirma a Igreja Católica, o que pode ser confirmado na própria Bíblia. Em Marcos capítulo 13, versículo 55, diz assim: não é esse o carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão? Porém, a igreja sempre ensinou aos fiéis que irmãos e irmãs significavam apenas primos, o que está em desarmonia com a história, que diz que para garantir o sustento às famílias pobres, eles tinham que ter um número razoável de filhos para poder ajudar no duro trabalho do campo. Quanto mais filhos, mais prósperos eles eram. Até mesmo o padre John P. Meyer, autor de 4 volumes da série Um Judeu Marginal, ele diz que é praticamente insustentável o argumento de que no Novo Testamento irmão poderia significar primos. Até o padre, hein? A palavra grega adelphos, usada para designar irmãos, foi usada no sentido literal, de acordo com o padre. Então, de acordo com o historiador Gabriel Cornelia, Jesus foi um camponês e não um carpinteiro, se baseando nas parábolas que está repleta de detalhes da vida do campo, da vida agrícola. Mas, afinal de contas, José não era carpinteiro? Seu filho não teria seguido a sua profissão? Segundo Pedro Lima Vasconcelos, professor de ciências da região da PUC, São Paulo, a palavra carpinteiro, tekton no grego, usada no Novo Testamento, pode também significar ajudante geral, biscateiro, trabalhador rural e camponês. Ou seja, classe inferior que faz serviços manuais, serviços braçais. Outra polêmica é que existe consenso entre os historiadores que Jesus não nasceu em Belém, mas em Nazaré. Olha o que eles dizem. De acordo com o padre Jaldemir Vitório, do Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus em Belo Horizonte, o texto em Mateus segue o estilo literário conhecido como Midrash, que é uma forma de contar a história da vida de alguém, usando como pano de fundo, como referência, a biografia de outras personalidades históricas. No caso de Jesus, a referência a Belém é feita para associá-lo ao rei Davi do Antigo Testamento, que teria nascido em Belém. Então, quem é Jesus Cristo afinal? Homem? Deus? Descubra a verdade. De acordo com a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu pelos pecados de todo o mundo, ressuscitou e continua vivo até hoje. Ele é Deus, mas também foi um homem e viveu na terra durante cerca de 30 anos. Jesus mudou o mundo para sempre poder mudar a sua vida também. A Bíblia diz que Jesus é Deus, revelado em forma humana ao mundo. Ele veio para nos salvar, porque não conseguimos pagar o preço pelos nossos pecados. Essa foi a sua grande missão na terra, levar o castigo de nossos pecados em seu lugar. Mas a história de Jesus não acabou na cruz. Ele ressuscitou e continua vivo até hoje. Então, essa é a mensagem mais importante que fica. Independente das divergências do Jesus histórico, do Jesus bíblico, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus que veio à terra para salvar o mundo, para salvar os pecadores. Amém? Se você curtiu essa mensagem, se você gostou, você possa compartilhar, escrever os seus comentários aí, que pode ter certeza, Deus vai te abençoar muito, se você estiver ajudando a propagar o Evangelho de Cristo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.